Existe uma saída? É muito comum a gente ouvir que depois que a pessoa já está muito viciada, ela só vai ter 3 caminhos a seguir: clínica, cadeia ou caixão. Nos meus anos de abuso das substâncias e da vida completamente desregrada, eu conheci muitas pessoas que já tinham passado por 2 desses Cs. Obviamente, estamos falando de clínica e cadeia. E mesmo assim, essas pessoas não tinham mudado de vida. Mesmo assim, essas pessoas não tinham se reabilitado nem se recuperado. Talvez uma das opções, um dos Cs, só tenha transformado a pessoa em uma pessoa ainda pior. E a gente sabe do qual que eu estou falando. Então, mesmo que existam essas frases batidas, existam essas certezas pré-estabelecidas, eu não acredito que seja só esses 3 caminhos que uma pessoa pode seguir depois que ela está viciada. E se um desses caminhos fosse bom o suficiente para transformar a vida delas, seria fácil. A gente não teria tantos casos de pessoas que conseguem se limpar por um tempo e depois recaem. Também não seria tão comum a gente ver pessoas escapando das clínicas, fugindo de lá porque não se adaptaram, porque não querem. Então, é muito bobo a gente pensar que uma coisa só vai solucionar, sendo que a única mudança que vai fazer de fato a diferença vai ser a mudança interna. Não importa se a pessoa cair na cadeia, se a pessoa cair em uma clínica de reabilitação, ficar lá por meses ou talvez até por anos. Se ela não quiser mudar, ela não vai mudar. Infelizmente, quando eu fazia trabalho dentro de clínica de recuperação, a gente via muitas pessoas entusiasmadas. Às vezes elas chegavam com muita vontade de querer mudar, chegavam determinadas a se limpar de verdade, mas pouco tempo depois se via que a pessoa ia perdendo aquela vontade, ia perdendo aquele brilho, ia voltando a se retrair, se reprimir e começava a duvidar da própria capacidade de se manter sóbrio, começava a duvidar de uma mudança de vida e começava a se entregar de novo. E quando você voltava na outra semana, a pessoa já nem estava mais lá na clínica. Então, no final das contas, é um assunto muito complexo, muito delicado para ser tratado como uma coisa só, que só vai ter esse caminho e pronto, só vai ter essa forma e pronto, porque cada um vai ter o seu próprio processo e cada um vai ter a sua própria visão. Mas uma coisa é fato: a gente precisa enxergar propósito na nossa transformação de vida. Por quê? Quando a gente estava na clínica ali, convivendo bastante com a galera que estava tentando se recuperar, o que acontecia? Como eu já contei outra história no vídeo de como eu virei morador de rua, é muito fácil você ganhar dinheiro na rua, é muito fácil você ganhar dinheiro pedindo esmola, é muito fácil você se acostumar com uma vida sem nenhuma responsabilidade, é muito fácil você acabar se acostumando com aquela situação de não ter um trabalho, não ter um ponto fixo para voltar, não ter uma conta para pagar, não ter uma luz para apagar. Era comum a gente ouvir casos de pessoas que estavam na rua ali há 10 anos e não sabia nem mais o que era um interruptor, porque nunca mais precisou acender ou apagar uma luz. Uma pessoa que nunca mais tinha visto um boleto na vida dela. E como é que você vai fazer uma pessoa dessas voltar para a sociedade? Voltar a entender que isso faz parte da vida, que isso faz parte de um processo maior, que isso faz parte de um projeto de vida mais bem estruturado. Que todas essas chatices, todas essas rotinas que a gente precisa desenvolver faz parte do processo de recuperação. Mas é quase impossível você colocar isso na cabeça de alguém. É quase impossível você fazer com que a pessoa entenda que isso, no final das contas, por mais que não seja a coisa mais divertida do mundo, é parte do processo de recuperação. Você precisa voltar a ter responsabilidade, você precisa voltar a ter horário, você precisa voltar a ter uma rotina estabelecida, você precisa voltar a pagar contas, você precisa voltar a ter coisas para fazer. Até para ocupar a sua própria mente, para você não ficar pensando em droga, para você não ficar pensando no passado, para você não ficar pensando em como era divertido viver aquilo. Então, é muito difícil você conseguir colocar isso na cabeça da pessoa. Na verdade, você não vai colocar isso na cabeça da pessoa. A pessoa tem que enxergar isso por conta própria. Ela tem que abrir os olhos dela e começar a perceber que faz sentido submeter esse processo, faz sentido largar a mão da vida antiga, faz sentido
querer uma mudança, uma transformação. E isso é uma coisa que vem de dentro. Vai ser uma coisa que vai acontecer, porque ela sentiu que está na hora de mudar. Então, o grande problema que eu vejo das clínicas e dos locais de recuperação é que eles tentam encontrar um jeito de tratar todo mundo da mesma forma, sendo que cada dependente tem a sua própria trajetória, cada dependente tem a sua visão de mundo também, e cada um já passou por diversos traumas. E a vida fez com que a pessoa se sentisse cada vez menor, cada vez mais inferior, cada vez mais perdida, cada vez mais desestabilizada. E não vai ser ali em 7 meses, 9 meses que tudo isso vai mudar. E também não é querendo impor a sua verdade na vida da pessoa que ela vai simplesmente despertar e falar: olha só, como é que eu não pensei nisso antes? É algo que vai nascer, vai acontecer de dentro para fora. E vai tomar tempo, mas também vai precisar que a pessoa queira. Não vai ser só forçando ela, prendendo ela num local que vai fazer com que ela se transforme. É uma mudança que vai ter que ser despertada. E a pessoa tem que querer se despertar. Infelizmente, não tem muito o que a gente fazer. E não é à toa que os números apontam para uma grande porcentagem de pessoas que voltam. Elas passam um tempo limpo e depois elas voltam, estão na rua de novo, estão na biqueira de novo, estão perdidos de novo, porque não mudou o que precisava ser mudado lá dentro. É aí que está o grande problema. Então, eu gostaria de acrescentar um quarto C, que é o C da consciência, que é quando você desperta para a vida de novo e você enxerga sentido. Você vê que mesmo que você tenha que se esforçar mais, você tenha que trabalhar, você tenha que assumir um monte de responsabilidades novas, você tenha que abandonar todas as pessoas que você conhecia antigamente, você tenha que deixar de lado todos os ambientes que você frequentava, você tenha que começar a ter novas atividades, ter novas percepções. Tudo isso é um trabalho, e é um trabalho árduo. E a gente tem que enxergar propósito nisso. Porque quando a gente desperta a consciência de novo, a gente percebe que aquela vida fácil, aquela vida irresponsável, ela não estava trazendo nenhum fruto. Ela não estava fazendo com que a nossa vida melhorasse. Ela não estava fazendo com que a gente pudesse ajudar os outros. Ela não estava fazendo com que a gente se sentisse útil para a sociedade. Ela pode ser fácil, mas ela não tem propósito. E se a gente não despertar a consciência e não entender que todo esse processo faz parte de uma nova vida, que todo esse processo chato de talvez ganhar muito menos por um bom tempo, mas fazer o trabalho honesto, digamos assim, fazer o que tem que ser feito mesmo, levantar, ter um horário, ter as atividades para ser feitas e fazer o que tem que ser feito, isso sim vai fazer com que a nossa consciência comece a entender que a vida sóbria, ela é positiva, ela traz resultados maravilhosos, muito além do financeiro. O financeiro depois é só uma consequência. Mas se você não enxerga propósito nisso durante esse processo, não vai rolar. Não importa onde você esteja e não importa o que as pessoas estejam tentando fazer por você. Esse processo tem que ser seu, porque é um despertar da sua consciência. É você voltar à realidade e entender que a vida é feita, sim, desses detalhes. É feita dessas atividades meio chatas, mas que são fundamentais para a sobriedade se manter. Porque quando a gente assume a responsabilidade, a gente entende que a verdadeira liberdade está aqui, está nessa escolha. E a liberdade que a droga proporciona para nossa cabeça é só uma ficção. E bem das mais baratas ainda, porque é só aquele momento de euforia, aquela coisa que você sente naquele momento e depois, bum, tudo passa. E vem a fase da depressão, vem a fase da angústia, vem a fase da miséria e você começa a se sentir cada vez pior e você vive em função de usar a substância para conseguir se sentir minimamente feliz. Sendo que não podia ser assim. Não podia ser assim. A consciência, quando você retoma a consciência, você enxerga que mesmo uma coisa chata tem sentido. Mesmo uma coisa simples pode ser legal. E a liberdade está ali. A liberdade está em você não ser mais escravo daquela substância e você poder escolher fazer algo por você mesmo. Você está pensando de novo. Você está tomando decisões de novo. E aí é que tá. Então, vamos colocar um quarto C, a consciência.
E vamos entender que é um processo individual e cada um vai ter que passar pelo seu inferno, pelo seu deserto, pelo seu caos antes de conseguir despertar. Mas há esperança e há sim saída. Só que ela começa aqui dentro. Ali, dentro da sua mente, dentro da sua alma, do seu espírito, alguma coisa vai se agitar e você vai querer mudar. E aí você vai começar a enxergar propósito nas coisas que você faz e você vai entender que a vida sóbria é a verdadeira liberdade. E você vai entender que assumir responsabilidades é crucial para um processo de reabilitação. E isso vai muito além de estar dentro de uma clínica, dentro de uma cadeia, ou sendo forçado a se isolar, ou sendo forçado a seguir uma conduta que não vai fazer com que você evolua. Pode até te deixar limpo por um tempo, mas não vai fazer com que esse despertar ocorra, porque isso é um processo individual e interno. Então, por hoje é isso e fica de tarefa de casa para você pensar qual tarefa chata, cotidiana, você não está vendo propósito e você não está vendo sentido. E comece a gostar dela. Por hoje é isso, até a próxima, valeu!